Olá, amigos e amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês e que possa dar-lhes a paz. Vamos estudar a lição e hoje, quarta-feira, 18 de janeiro, a lição 3, ela tem como título Dízimo sobre o lucro bruto ou líquido. Precisamos partir do pressuposto de que nós não somos salvos somente por nós devolvermos o dízimo. E nós somos salvos sim, pela graça de Jesus e aceitá-lo como Salvador e Senhor da nossa vida. E aqui é o nosso caminho para o céu, que está lá em João capítulo 14, versículo 6, onde a salvação ela é um presente de Deus e nós não a conquistamos por aquilo que nós fazemos. Que está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Por isso que dizimar, ele é um ato de um coração transformado, modificado pelo poder de Deus na vida da pessoa, e ele começa a adorar esse grandioso Deus, que está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10. E assim ele passa a reconhecer a Deus como dono de tudo, onde que ele possui, tudo que ele possui realmente vem de Deus. Está lá em Salmos 24, versículo 1. Como toda a pessoa convertida por esses princípios e deseja que Jesus volte logo, porque ele sente no coração de alcançar mais pessoas, e seguirá nesse princípio de adoração para que existam cada vez mais recursos financeiros para que o Evangelho possa ser pregado para demais pessoas, para que elas possam também se salvar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 13 e 14. E nesse plano de salvação, ele deseja que todas as pessoas no mundo possam reconhecer, que possam conhecer esse maravilhoso Deus. E se eu não dizimar, posso perder a salvação? Como nós já comentamos aqui em lições anteriores, a salvação ela não é pelas obras. Que diz lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde tudo que nós fazemos, por mais bem intencionadas que sejam, ela é comparada a um trapo de imundícia, que está em Isaías 64, 6. Pois até mesmo nossas boas intenções, elas estão corrompidas pelo pecado, que diz ali em Jeremias capítulo 17, versículo 9. E nós dependemos totalmente da graça de Deus. Entretanto, a graça de Deus, ela não nos salva para sermos sempre pecadores, ou o pecado já é um estilo de vida para nós. Desse modo, uma pessoa que aceita a Cristo e recebe a sua graça, mesmo continuando a ser uma pecadora, ela sempre estará em pecado e ela não vai obter a salvação. Ela fica assim como pecadeira, ou pessoa que está acostumada com o pecado. E lembrando que não dizimar é como um roubo para Deus, quando está lá em Malaquias capítulo 3, versículos 8 e 9, e que os ladrões, que eles se não se arrependerem de seus atos, eles ficarão fora do reino de Deus, que fala em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. O dízimo deve ser devolvido sobre o salário bruto, afinal, nós não nos beneficiamos assim somente do nosso salário líquido, Mesmo dentro do bruto, nós já temos um benefício disso, porque já são dádivas de Deus. A exceção se aplica aos comerciantes, por exemplo, eles não deveriam dizimar do lucro bruto, mas sim do seu lucro real, o líquido, Por isso, porque no bruto já estão cheios de impostos do governo, Por isso que devem ser subtraídos as despesas operacionais que fazem o negócio funcionar
entre outras, né? E o que já era uma prática, né, nos tempos lá de Jesus, que era, os comerciantes faziam assim. Empresários deveriam também deduzir dos salários dos empregados, materiais usados que eles usam assim, para suas produções, o aluguel que eles pagam, né, no ponto do prédio, para que eles possam estar naquele estabelecimento, né? E após deduzir essas coisas, sobra o seu real lucro, no qual deve dizimar. Aqueles que são autônomos, eles podem deduzir legitimamente o custo, né, da execução dos negócios, para determinar o seu lucro real antes da dedução de seus impostos assim, pessoais. Relacionado com a lição de hoje, que ela fala da viúva de Sarepta, nós podemos aprender muito com ela, quando ela foi avisada por Deus de que um homem consagrado iria fazer uma visita a ela, que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9. E quando Elias chegou, que era realmente o visitante, né, o profeta Elias, ela falou da sua situação horrível, né, de fome, devido à época, né, às circunstâncias. E o profeta Elias, ao chegar, a primeira coisa que ele pediu foi um copo d'água. E logo na sequência, ele acrescentou ao pedido que a viúva fizesse um pão com que ela tivesse e trouxesse a ele. Que está lá em 1 Reis, capítulo 17, versículos 13 e 14. E vejam, né, todos os dias aquela viúva estrangeira, ela contemplava um milagre em sua cozinha, porque ela não tinha nada. E a sua confiança e submissão à vontade de Deus ilustram o que tem ocorrido no tempo do fim, quando o Senhor mesmo tem procurado as suas ovelhas famintas e os tem buscado, que está lá em Ezequiel capítulo 34, versículo 11. E olha, o pedido do profeta Elias para aquela viúva de Sarepta, que ela não tinha nada para ela matar a fome ali do profeta, pode ser assim que seja um egoísmo, né, sem igual por parte do profeta, né? Ou talvez ele estava apenas testando a confiança e a fé da viúva, ou permitindo, né, que ela exercesse a sua fé em Deus. E naquele momento, aquela viúva estava preocupada assim com a morte, né, do seu filho, ela estava triste. Ela não tinha farinha para fazer o pão, ela não tinha azeite, ou algo assim que pudesse satisfazer a necessidade básica naquele momento, né, tanto dela como do próprio profeta. Mas seu coração foi preenchido com a paz do Senhor por dar a ela, e que ela reconhecesse Elias um homem de Deus. E na realidade Elias era um atalaia, né, na verdade. E ali o profeta Elias fazendo um milagre, né? Onde ela fez o pão com o milagre, a mesa de Elias, e onde Deus ele pede para que nós possamos devolver os dízimos, mas nós tornamos em igualdade com todas as pessoas, porque quem devolve o dízimo são pessoas pobres, são pessoas milionárias que devolvem dízimos, né? E eles ficam nas mesmas condições de devolver os 10%. E a nossa motivação de devolver, né, os 10% que cabe a Deus, não é conseguir assim, bênçãos assim, materiais de Deus, não, mas expressar a gratidão que nós temos esse grandioso Deus, que tudo Ele nos dá. E para que nós possamos fazer uma adoração pelas dádivas que nós recebemos. É o momento de nós mostrarmos, né, e exercermos a fidelidade a Deus. Ali o dízimo é um ensinamento para você ser fiel a Deus. É um princípio. E por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do Espírito Santo,
para que elas aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E quando ela aceita a Jesus como Salvador e Senhor, ela somente se abre, ela começa a ter entendimento, ela começa a entender como é realmente o que você deve dar o dízimo, se é sobre o bruto ou líquido, e ela vai entender que deve ser realmente pelo bruto, pela renda bruta, né? 10% que nós devemos devolver. E não é só isso, meu amigo, quando você aceita Jesus como Salvador, Deus dá esse presente que chama-se salvação. Você passa a ser uma nova criatura, você passa a manusear melhor as Sagradas Escrituras, passa a ser uma pessoa assim sábia. E além do mais, meu amigo, quando você ganha esse presente que chama-se salvação, quando você aceita Jesus, Ele vai te levar para as mansões celestiais. Um lugar onde não há mais dor, mais morte, onde as nossas aflições todas irão passar. Iremos participar da grande bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. E sabe por que Deus quer fazer isso com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.